oportunidade nós vamos falar sobre o artigo de número 11, o artigo de religião do metodismo histórico número 11, das obras de superrogação. Mas antes, como de costume, ouçamos a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. O livro de Efésios, no capítulo de número 2, os versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus afirma que não vem de obras, para que ninguém se glorie, ninguém procure méritos, mas é um dom, uma dádiva, um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçamos também sobre esse artigo 11, o que nos afirma os nossos cânones. Os cânones da Igreja Metodista, no artigo 11, nos diz o seguinte sobre as obras de superrogação. As obras voluntárias que não se achem compreendidas nos mandamentos de Deus, as quais se chamam obras de superrogação. Então aqui aprendemos que obras de superrogação são aquelas que não são compreendidas nos mandamentos de Deus. Não se podem ensinar sem arrogância e impiedade, pois por elas declaram os seres humanos que não só rendem a Deus tudo quanto lhe é devido, mas também de sua parte fazem ainda mais do que deve, embora Cristo claramente diga: quando tiverdes feito tudo o que vos mandar, dizei: somos servos inúteis. Palavra do Senhor, através deste 11º artigo de religião do metodismo histórico, artigo 11. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, neste artigo, aprendemos algumas coisas que são extremamente relevantes sobre essas obras de superrogação. Quando analisamos a palavra rogar, né, que é a origem da palavra superrogação, na etimologia desta palavra, observamos os seguintes significados: ato de rogar, suplicar, petição humilde, rogar, pedir por favor, é uma superrogação, pedir com instância, suplicar. Tudo isso são significados etimológicos da palavra rogar. Se as palavras cujos significados reforçam a ideia de uma oração com insistência, com perseverança, nós então assim precisamos de observar. Essa atitude acontece por parte de quem clama, mas não significa que Deus é obrigado a ceder. Aqui uma coisa interessante: quando você roga a Deus, quando você pede por favor, quando você suplica, não significa que por este fato, ou pelo fato de você rogar, de você suplicar, de você fazer penitências, Deus, ele é obrigado a te atender. Não, essa é uma atitude sua. A atitude de Deus, quando ouve qualquer oração, seja ela uma oração insistente, um clamor, é Ele quem decide o que vai fazer.
se vai ouvir ou não, né? Então isso deve ficar bem entendido. Não é pelo fato de você suplicar, de você clamar, de você chorar, de você rogar, de você pedir por favor, que Deus vai ter que te atender. Ele, Deus, é o Senhor. E você, e eu, e nós somos o quê? Servos. Você é um servo. Eu sou um servo. Você é uma serva de Deus. Então nós já automaticamente devemos entender que estamos em uma posição inferior e Ele, Deus, o Senhor, está em uma posição superior. Deus é Senhor, é Criador. Eu, você, nós somos servos, somos criatura, sujeitos ao Criador. E isso então nos leva a entender que nós devemos saber que a nossa posição deve ser sempre de humildade, porque todo servo, toda serva é humilde. A gente vê isso ao longo da história da humanidade, né? É justamente por isso que nós, metodistas, entendemos que a salvação não é por mérito, por merecimento, porque eu mereço a salvação, eu posso exigir, porque, como diziam lá os escribas, os fariseus, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu devolvo meu dízimo. Jesus disse que não é errado a gente jejuar, não é errado devolver o dízimo, não é errado a gente buscar a Deus. O errado é a gente achar que isso nos dá méritos. A salvação, ela não é por méritos. Portanto, nós metodistas entendemos que ela é uma manifestação inexplicável da graça de Deus a nosso favor. Salvação é uma manifestação inexplicável da graça de Deus a seu favor. Não importa, muitas vezes algumas pessoas não entendem isso. Por que fulano matou, roubou, fez isso de errado, mentiu e Deus salvou ele? Deus, de maneira inexplicável, ele realiza esta obra da salvação na vida de quem ele quer, de quem ele deseja, porque a regra é: ele é Senhor, eu, você somos servos, né? E essa salvação que vem de Deus, que é algo inexplicável, é realizada não por mérito, por merecimento. Nenhum ser humano tem nenhum merecimento perante o Senhor. Mas o desejo dele é salvar a todos e todas. O desejo dele é atender esse pedido quando nós também, fazemos por onde? Aceitando a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. E crendo que a cada dia Ele transforma a nossa vida, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, e Ele realiza esta salvação inexplicável em nossas vidas. Aleluias. Assim então nós entendemos que é através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que somos salvos, porque foi Jesus que morreu por mim, foi Jesus que morreu por você, foi Jesus que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos, assim, através da sua morte, alcançarmos o perdão, a graça, o favor inexplicável de Deus. Aleluias! Louvado seja o nosso Deus. Assim então, nós somos alcançados pelo nosso Deus. Como devemos então desenvolver a nossa salvação? Aprendemos que não obtemos a salvação por méritos, por merecimentos,
porque somos bonzinhos, porque ajudamos um cego a atravessar uma rua, porque distribuímos alimentos para as pessoas necessitadas. Não, tudo isso é um dever do cristão. Se eu sou uma nova criatura, eu vou ser solidário com o meu irmão, com a minha irmã, eu vou ajudar as pessoas, eu vou repartir o meu pão, mas eu não busco nessa atitude nenhum mérito. Eu simplesmente estou testemunhando desse amor que está aqui dentro de mim, desta graça que me salvou, e eu vou colaborar com aqueles e aquelas com quem eu puder. Então não é mérito. Nós não somos salvos por méritos, por sermos talvez aptos ou habilitados para que possamos ser salvos porque temos valores morais, intelectuais, espirituais, mais importantes do que A, B ou C. Não somos salvos por estes méritos ou por estes valores morais, espirituais ou éticos. Somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Um exemplo bem típico disso é aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Um dos ladrões, ele disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o que Jesus disse? Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Jesus o salvou porque ele foi humilde e entendeu que precisava daquela salvação. E ele, sem fazer nada, sem fazer oração, sem ter vida cristã, sem ter mérito nenhum, foi alcançado, porque a graça de Deus o alcançou naquele instante, através da vida de Jesus. Que coisa maravilhosa! Assim, então, entendemos que aqueles e aquelas que praticam as obras de subrogação podem sacrificar o seu próprio bem-estar para beneficiar os outros, mesmo sem ter nenhuma obrigação de fazer, indo assim além do seu dever ou da sua atitude louvável. Mas nada disso vai lhe trazer mérito de salvação. Apenas será um testemunho de um servo ou de uma serva de Deus. Vemos isso como um grande exemplo significativo. Nós observamos que no dia 11 de setembro de 2001, você se lembra dessa data? 11 de setembro de 2001, aconteceu o ataque terrorista contra o World Trade Center, onde mais de 340 bombeiros morreram na operação de salvação das vítimas desse terrível e triste ataque terrorista. E essa história ela é surpreendente, porque ela mostra o sacrifício desses bombeiros e bombeiras para salvar todas as vítimas desse ataque terrorista. E culminou com a morte de 340 bombeiros e muitas outras pessoas que também morreram. Em uma das declarações de um dos chefes do Corpo de Bombeiro, ele leu o seguinte: nós, policiais militares, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. Então este é um compromisso do bombeiro, é um compromisso do policial, e ele não ganha nenhum mérito por isso, em relação à salvação, em relação ao aumento de salário, disso, daquilo. Mas o que ele está fazendo é cumprir o seu dever. Quando você cumpre o seu dever, você não está fazendo nada além, nada fantástico, nada especial, apenas cumprindo o seu dever como um bom cidadão, como um bom profissional, como um bom homem, uma boa mulher de Deus, um bom servo, uma boa serva de Deus.
este compromisso, né, do Corpo de Bombeiro que motivou esses mais de 340 bombeiros a exercer a sua profissão, não em busca de méritos, pois fazem como um dever, como um compromisso. É exatamente, né, o que nós cremos em relação à obra de superrogação. Vamos dar continuidade ao programa anterior, falando sobre o artigo 11 de religião do metodismo histórico, das boas obras de superrogação. E assim então, a segunda parte do estudo deste artigo. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Palavra do Senhor. Vamos também relembrar esse artigo, né? Hoje é a segunda parte, nós vamos reler o artigo de número 11 em nossos cânones, das obras de superrogação. As obras voluntárias que não se achem compreendidas nos mandamentos de Deus, as quais se chamam obras de superrogação, não se podem ensinar sem arrogância e impiedade, pois por elas declaram os seres humanos que não só rendem a Deus tudo quanto lhes é devido, mas também de sua parte fazem ainda mais do que devem. Embora Cristo claramente diga: quando tiverdes feito tudo o que vos manda, dizei: somos servos inúteis. Dando continuidade, nós estávamos falando, né, a respeito do desenvolvimento da salvação. No programa anterior, citamos o exemplo de 340 bombeiros nos Estados Unidos que, no dia 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque terrorista ao World Trade Center, eles deram as suas vidas para resgatar e salvar as vítimas desse ataque terrorista. Mas, ao dar as suas vidas, eles estavam apenas cumprindo o seu dever, o seu compromisso, a sua obrigação como bombeiros e bombeiras. Então nós observamos que não há nenhum mérito quando nós estamos fazendo alguma coisa que é o nosso dever, é o nosso compromisso, é a nossa obrigação. Dando continuidade, né? Nós queremos dizer que isso não isenta o nosso reconhecimento como cidadãos e cidadãs por estes homens e mulheres, no caso do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos, que arriscaram as suas vidas para salvar a vida daquelas pessoas e que muitas vezes arriscam as suas vidas para salvar a nossa vida. Quantas vezes um policial ele se arrisca em levar um tiro, em até morrer em uma operação policial, e ele merece o reconhecimento da sociedade, mas muitas vezes não é nem desta forma visto, né? Quando nós trazemos esta reflexão para a vida cristã, nós podemos entender que cada cristão, quando expressa a sua fé e pratica através do seu testemunho
um favor, um amor, né, uma expressão de amor ao próximo, ele está realmente dando um grande testemunho que é um filho e uma filha de Deus para com o seu próximo. O que se espera de um cristão? O que se espera de alguém que diz que serve ao Senhor? Uma atitude de amor, uma atitude de solidariedade, uma atitude de compreensão. E isso é muito bonito, né? Isso é um testemunho do poder e da graça de Deus. Ou seja, não há nenhum mérito, mas, né, como uma expressão de fé e de prática a favor da vida e do amor ao próximo, é um grande testemunho que está sendo dado, né? E isto é algo profundo que Jesus ensinou. Jesus disse que nós deveríamos amar ao nosso próximo e disse mais, que deveríamos até orar pelos nossos inimigos. Mas amamos o nosso próximo e oramos pelos nossos inimigos, não para obtermos méritos, mas para testemunhar que somos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o cristão testemunha. Eu me digo que sou cristão e bato com a porta na cara de alguém que me pede alguma coisa que eu posso dar. Eu digo que sou cristão, mas não tenho amor pelos meus familiares, eu não tenho amor pelas pessoas que eu conheço, eu só pratico atos ruins. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Hoje muitas pessoas têm vivido assim, não têm dado um bom testemunho. Você é chamado a dar um excelente testemunho de amor, de orar pelo próximo. Não deve haver alegria no seu coração quando você vê o ímpio perecer, porque é uma alma que se perdeu para o inferno e que poderia ser conquistada para o céu. E sabe quem é o responsável? Você, eu. Nós somos responsáveis em alcançar estas vidas, resgatar estas vidas para Jesus. Que coisa maravilhosa, né? O inimigo, ele é aquele que não tem mérito algum conosco, ao contrário, ele sempre nos dá motivos para persegui-lo, para revidar as críticas, agressões, mas tudo isso só nos motiva a orar por ele, a clamar a Deus pela sua vida. No caso aqui, o inimigo, nós não estamos falando de Satanás. Satanás já está derrotado. Ele não é nosso inimigo porque Jesus já venceu na cruz. Mas aquele inimigo a nível humano que nos considera assim, nós temos que orar por ele. Se ele nos agride, nós temos que, se não podemos ter uma palavra de bênção, calar a boca. É melhor do que reagir, né? Então nós temos que dar esse bom testemunho. O Senhor Jesus, ele afirma também no Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículo 32, que se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ele faz essa pergunta. Se você ama quem te ama, qual é a sua recompensa? E ele conclui dizendo, né? Mas porque até os pecadores amam aos que o amam. Então, nosso compromisso é amar e orar também quem nos persegue, né? Então, as obras da subrogação, elas são importantes neste sentido. Se uma pessoa vem a mim esperando que eu faça a ela uma agressão para revidar alguma coisa que ela me fez, eu vou praticar uma atitude de amor, vou surpreendê-la pela atitude de amor, porque Jesus já tirou aquela mágoa do meu coração. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova criatura. Aleluias, louvado seja o Senhor. Assim então, nós não praticamos para alcançar mérito, mas para testemunhar do amor transformador de Jesus na nossa vida.
pois a própria palavra, ela também afirma em Marcos 12, 30, 31, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo e maior mandamento, Jesus afirma, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui dizendo, não há outro mandamento maior do que este. Então, que vantagem tem você dizer que é um cristão, que é um metodista, que é um batista, que é um assembleiano, mas a gente não vê amor na sua casa, a gente não vê amor com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu vizinho, amor com o próximo, só vê arrogância, prepotência. Que testemunho é esse, meu querido, minha querida? Acorda, Deus, Ele te salvou para que você seja uma testemunha viva do poder dEle, que tenha atitudes práticas, que exaltem o amor dEle, que Ele plantou em seu coração. Aleluias! Diferentemente dos católicos que creem que as obras de superrogação, elas trazem méritos, né, através da penitência, por isso que os católicos fazem penitência, mas não é para amar ninguém, para trazer méritos pessoais. Nós, diferentemente deste pensamento católico, nós cremos que as obras de superrogação, elas, sobretudo, nos dão a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus Cristo, que um dia nos salvou, nos resgatou e nos libertou. Portanto, nós refutamos essa ideia de penitência, né? Pois ela vai contra a Bíblia e é para nós metodistas absurda. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia não fala de penitência, mas a Bíblia fala de amor ao próximo. Sejamos, meus queridos irmãos e irmãs, desafiados pela palavra do pastor, do reverendo John Wesley, que certa feita disse o seguinte aos metodistas: todo metodista deve estar pronto para pregar o Evangelho e para morrer. Você está pronto para pregar o Evangelho? Você está pronto para morrer por amor a Jesus? Então creia que Deus te chamou para isso, né? Nós, metodistas, devemos não buscar méritos, prêmios, homenagens, honras. Muitas vezes, quando a gente premia alguém, aquela pessoa fica muito alegre, mas quem não recebeu o prêmio fica triste. Quando a gente, às vezes, quer fazer lá uma média com alguém na igreja, com fulano, com ciclano, saiba que tem lá um irmão e uma irmã que ficou descontente. Então, o metodista não busca méritos, prêmios, homenagens, honras, mas ele busca expressar a sua convicção e a sua fé no amor maravilhoso de Jesus. E esse amor que gera no seu coração também o amor pelo próximo, o amor pela obra de Deus, o amor pela casa de Deus. Então, se você está na igreja, está tendo a oportunidade de pregar, ou de carregar banco, ou de limpar a igreja, não há maior mérito, menos mérito. Ao contrário, todos e todas devem estar com aquele espírito de servir a Deus. Um grande empresário, ele na igreja, ele guardava carros, fazia uma coisa tão simples. Um dia alguém chegou, viu aquele grande empresário guardar carro e disse assim: rapaz, por que você não é evangelista, não está do lado do pastor, não é dirigente do louvor? Ele disse: meu irmão, me deixa aqui, porque é aqui que Deus quer que eu esteja, é aqui que eu sirvo bem. Eu não vim para a igreja para buscar honras e méritos, mas eu estou aqui para servir ao meu Senhor. E Deus me colocou aqui nesse estacionamento e eu quero ser o melhor manobrista de carros da igreja.
Então, se você está limpando a igreja, se você está fazendo uma obra que talvez ninguém está lhe elogiando, você não está ganhando nada por isso, não fique triste, glorifique ao Senhor, porque o melhor lugar para você estar, para eu estar, para nós estarmos, é onde Deus quer que nós estejamos. Aleluia! Não há nenhum mérito nisso, né? Somos vocacionados e vocacionadas pelo Senhor para ganharmos vidas para o seu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós quando negligenciamos tão grande chamado para servir, tão grande desafio, tão grande obra, tão grande missão, que é servir ao Senhor. Seja servo. O maior cargo que Deus me deu, que Deus te deu, não é de bispo, nem de pastor, não é de evangelista, é de servo. Que todos e todas sejamos servos e servas do Senhor. Aleluia!